os 3 pontos que tu considera essenciais nesse crescimento? Jacó, eu acho que a primeira grande coisa é que eu tinha uma visão muito clara de onde eu queria chegar. Né? Então, eu sempre fui muito fiel a essa visão. Então, eu sabia muito claramente onde é que eu queria chegar, mas eu não visualizava que eu iria chegar onde eu cheguei. Porque aquele lance, a gente só vê um horizonte. Quando a gente chega naquele horizonte, a gente enxerga um outro, né? Então, assim, eu sabia que eu ia prosperar financeiramente? Eu sabia, eu tinha certeza disso, mas eu não tinha certeza que eu ia ter o dinheiro que eu tenho hoje, ou a projeção que eu tenho hoje. Eu sabia que eu ia avançar. Então, essa visão, primeiro. E essa visão, você tem que ter coragem para ter essa visão. Você tem que ter coragem de visualizar uma coisa muito diferente do que você tem hoje, né? Então, essa visão era um ponto muito importante. O segundo ponto é que isso é uma coisa minha, né? E essa força para poder fazer as coisas, entende? Essa força de eu tô cavando aqui, eu não tô achando o que eu quero, eu vou cavar no outro lado, eu tô exausto, eu vou dormir, vou cavar no outro lado até encontrar aquilo que eu quero, sabe? Essa pungência, essa força, essa vontade visceral de atingir aquela visão, né? E aí essa visão tinha a ver com eu mudar a minha vida, esse tipo de coisa. Então essa vontade visceral de chegar ali. E acho que o terceiro ponto, além dessa vontade, é o não me vitimizar. Tem uma coisa que eu abomino no mundo. Se você for Wendel, você tem um desejo, você quer acabar com alguma coisa no mundo. Eu acabaria com o vitimismo no mundo. Sabe, para realmente as pessoas se tornarem protagonistas e pararem de reclamar, pararem de colocar culpa em outras esferas, parar de esperar que Deus faça alguma coisa, que o governo faça alguma coisa, parar de culpar os pais, as pessoas se empoderarem de fato, né? Acho que esses foram 3 elementos muito importantes aí, né? E o que você diria que impede as pessoas de terem uma visão clara, a coragem de tomar atitude em relação a essa visão, a força que você chama, e a não vitimização? O que impede a maioria absoluta? Porque assim, a gente tem que ser honesto, no sentido de que pouquíssimas pessoas conseguem esse crescimento que você teve. Então, o que diferencia? O que impede as pessoas de terem visão, força e a não vitimização? Porque isso são coisas relativamente simples para dizer, difíceis de fazer. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi com você e eu queria que você explicasse isso, tá? Porque parece aqui que o Jacó tá aqui aprendendo comigo, mas é uma coisa muito diferente. O Jacó tem um conhecimento muito mais profundo que o meu. Eu adoro quando você fala sobre as pessoas estarem na sua essência. Quando as pessoas estão na sua essência, elas entendem quem verdadeiramente elas são, essas pessoas se tornam, um termo que eu uso, as pessoas se tornam imparáveis. As pessoas se tornam possuídas por um espírito maior, por uma coisa magnífica, e essas pessoas olham ao redor e falam, cara, eu consigo fazer, nossa, absolutamente tudo, eu sei quem eu sou, eu sei, e eu acredito que, de uma forma empírica, eu cheguei nisso, de saber quem verdadeiramente eu sou e viver mais na minha essência. Só que isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas. Eu queria que você explicasse para a gente, cara, como é que uma pessoa pode acessar essa sua essência? Por quê? Eu, na minha essência, eu sabia exatamente o que eu queria, eu agia massivamente e eu não me colocava como vítima, sabe? Então, como que a gente tem com 4.400 pessoas aqui, parabéns, já rompemos aquele marco de 4.000, vamos buscar os 6.000 agora, clica aqui, compartilha, né? Mas, Jacó, me conta, como que a pessoa faz para poder encontrar a essência dela ou viver na essência dela? Você me devolveu a bola, né? Isso é malandragem, tá? O que eu falo, Wendel, e aí eu quero saber, eu gostei de ouvir de você que você descobriu a essência, de viver da sua essência. E eu já venho te dizendo isso, eu converso isso com a Fabiana, porque a gente percebe isso na tua leveza. Você é uma pessoa leve, entendeu? O que acontece? Eu tenho uma defesa que é a seguinte: todos nós criamos a nossa vida em torno da nossa noção de eu. Todos nós temos uma noção de eu. Quem sou eu? E nós temos essa noção de eu. Você tem a sua noção de eu tenho minha noção de eu. E essa noção de eu, ela não só define como nós vamos agir, como ela também define
como nós percebemos a nós, o mundo e aos outros. E é essa percepção que é difícil de mudar nas pessoas. Porque as pessoas às vezes dizem, eu até ouço você dizer, por exemplo, a gente precisa eliminar as crenças limitantes. E eu concordo com isso. As crenças, não é só crença limitante. Toda crença, na minha opinião, ela é limitante. Porque se você acredita em Deus, isso te limita a não acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, isso te limita a acreditar em Deus. Então, toda crença, ela te limita. Então, a grande pergunta é a seguinte, e até onde essas crenças permitem que você vá? Porque se você... A noção de eu é aquilo que a gente acredita. Sobre mim, sobre o Wendel, sobre outras pessoas, sobre o mundo, sobre... E o engraçado é o seguinte, até mesmo a pessoa mais pobre, Wendel, vê se isso não é verdade, tem uma noção de como as pessoas agem para ficar ricas, por exemplo. Sim. Sim. Então, eu nunca fiquei rico. Eu não sei, ontem eu falei um pouco do Valdir Binchel, e eu falei do quanto ele foi importante no processo do meu desenvolvimento, e ele também é considerado pela própria Gisele como o mentor da Gisele Bündchen. E as pessoas vêm lá dizer assim, eu também queria ter uma filha que me sustentasse. Nossa! Isso é uma visão que a pessoa tem, entendeu? E essa é uma visão que é uma crença, que ela vive com isso. Uma outra ideia que eu tenho sobre isso, e aí eu queria saber a sua opinião, é sobre essa ideia de protagonismo, por exemplo. Você citou a ideia. Na minha opinião, não existe nenhum modo de você não ser o protagonista da sua vida. Você sempre é o protagonista da sua vida. O que é o protagonista de um filme, velho? O protagonista de um filme é uma pessoa que protagoniza, que tem o papel central. A história gira em torno dela. É. Então, o que acontece? Você sempre vai ser o protagonista da sua história. Se a sua vida é um filme, a pergunta que você tem que fazer é se você vai protagonizar um filme de vitimização. É, porque se a gente for parar para pensar, né, existe... Aí a gente entra no livre-arbítrio, né, as pessoas sempre vão escolher, mas existe aquele filme onde a pessoa sofre e o filme acaba. Exato. Então ela foi protagonista da vida, mas ela viveu a vida inteira sofrendo, escolhendo estar naquela posição. Ela protagoniza um filme de drama, dramático. E da onde isso nasce, respondendo a tua pergunta, isso nasce da noção de eu que a pessoa tem. Ela tem uma noção de sofredora. Isso faz sentido? Demais. Demais. Faz muito sentido, porque... e aí o que a gente vai começando a perceber, né? Esses comportamentos todos, eles são colocados lá dentro da nossa mente, me corrija se eu estiver errado, né? Na nossa idade mais tenra. Lá quando a gente tem na nossa idade, na nossa infância, a gente vai aprendendo esses comportamentos, a gente vai aprendendo isso, vendo como os nossos pais se comportam. E aí eu vou te dizer, por exemplo, eu aprendi muito sobre como ser vítima com a minha mãe. Uhum. Eu lembro que a minha mãe sempre, quando meu pai estava fora, minha mãe sempre reclamava e se vitimizava em relação a como meu pai era, eu sempre ouvi isso. Ao mesmo tempo, eu aprendi a ser muito batalhador, esse comportamento de vai lá e faz, esse touro bravo que passa por cima das coisas, com a minha mãe. Então, é dúbio isso, né? Eu aprendi isso com minha mãe. Eu aprendi carisma com meu pai, o carisma que eu tenho em todo do seu Luiz, né? Então, assim, a gente vai aprendendo isso lá atrás. E a gente vai aprendendo isso conforme a gente vê pessoas ao nosso redor e aquilo se torna nossa realidade de mundo. A gente também é fruto do ambiente. A gente pode romper o ambiente, mas a gente também é fruto daquilo que a gente vê. Como é que eu vou conseguir visualizar uma coisa diferente se eu vivo naquele ambiente? Eu preciso romper. E um dos comportamentos que eu precisei fazer, por exemplo, para prosperar financeiramente, para mudar financeiramente, foi me mudar de Cuiabá. E o problema não é que Cuiabá as pessoas não enriquecem. Tem um monte de gente milionária em Cuiabá. Mas o problema era o entorno que eu tinha em Cuiabá. Eu precisava me desvincular daquilo para poder me vincular a uma nova esfera de pessoas para que eu mudasse o jeito que eu pensava.
Porque naquele ambiente eu pensava pequeno, naquele ambiente, em alguns momentos eu me vitimizava, naquele ambiente eu não via possibilidades. Né? Então, isso vem desse momento. Né? Então, eu aprendi a ser ter esse ímpeto, essa atitude toda com a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu via que existia um comportamento de vitimismo que eu falava, poxa, mas isso aqui está dentro de mim. E aí eu precisei, ao longo da jornada, romper com isso. Né? Mas as pessoas são moldadas através do que elas veem ao redor delas. Né? E aí que eu vejo a questão do conceito da identificação, porque o que acontece? Na minha interpretação, não é o fato de você mudar-se para Florianópolis, que foi onde você se mudou, sim, ou o fato de você ter aprendido isso, disso ou isso daquele, que te fez quem você é. O que te fez quem você é, na minha opinião, é aquela força que te disse, ó, você tem que ir para aí. Você tem que se mudar. Existe uma força vital dentro de nós que nos conduz quando a gente dá abertura para isso. E para dar essa abertura, você não pode confiar no teu conhecimento. Porque a mente é o conhecimento. O conhecimento é a experiência do passado. Sim. Então, o passado, ele te diz, você tem que ficar aqui. Por quê? Porque se você for, você vai morrer de fome. Ou o conhecimento vai te dizer, não, você tem que ir embora, porque se você ficar aqui, você não vai ter o impulso necessário que você precisa para a mudança. Só que o que define o pensamento que te mantém onde você está e um pensamento que te mantém, que te tira de onde você está? O que define isso, na minha opinião, é justamente onde você coloca o ponto de referência da sua vida. E a maioria das pessoas, elas agem só na base do conhecimento. As pessoas não têm mais fé. Porque o que você diz assim, eu tenho visão, mas eu também tinha coragem. A coragem é o oposto do medo. A coragem é fé. Fé é o oposto do medo. Se você tem medo, você não tem fé. Se você tem medo, você não tem coragem. E a fé, ela não nasce do conhecimento. A fé, ela nasce daquele lugar mais profundo, que é a nossa essência, de dar aquilo que você chama, às vezes, de força superior. Então, se você tiver essa capacidade, e isso, na minha visão... A centelha divina ali. Se você deixar isso guiar você, não vai te... Porque duvido que você tinha certeza que se mudando de Cuiabá tudo ia dar certo. Não, nunca. Eu queria fazer uma coisa diferente apenas. Uhum. Eu queria fazer uma coisa diferente. Mas esse lugar aí me explica pra gente, Jacó. Esse lugar existe em todas as pessoas, eu acredito. É como se fosse um device que vem de fábrica, né? Uhum. Só que algumas pessoas, ao longo da vida, desligam esse equipamento que existe nelas, desligam esse lugar. O que faz essas pessoas desligarem essa voz, essa conexão com o divino, essa conexão com a fé, com acreditar, com, sabe, essa voz que vem de dentro? O que você acha que faz as pessoas desligarem isso? Cara, isso está, assim, milagrosamente explicado. Por que milagrosamente? Porque é uma revelação. O milagre sempre é uma revelação. Isso é milagrosamente explicado na Bíblia, no Gênesis. O que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden não é um lugar. O Jardim do Éden é um estado de espírito, onde você vive em intimidade com Deus. Adão e Eva passeavam pelo Jardim do Éden com Deus. Eles viviam íntimos com Deus. E aí o que acontece? Em algum momento, a serpente tagarela convenceu eles a comer a fruta do conhecimento. O que é quando você come uma fruta, e a Karina é nutricionista, quando você come algo, você se torna isso. Porque se você come porcaria, você vai virar um balofo.
Então, o que que acontece? Aquilo que você come, você se torna. Adão e Eva comeram a fruta do conhecimento, isso significa, você passa a se identificar com o conhecimento. Essa identificação com o conhecimento cria um falso eu. E aí você deixa de ser quem você é em essência, que é essa centelha divina, e você se torna essa ideia que você tem sobre si. E aí você pensa que você é incapaz, você pensa que você não é bom o suficiente, aí você pensa que você tem que correr atrás de dinheiro para ser quem você é. E John D. Rockefeller disse que se a única razão que você tem, assim, se seu único objetivo é enriquecer, você nunca vai enriquecer. Entendeu? Então você começa a correr atrás de símbolos que aparentemente vão te tornar alguém, porque quem você era, você perdeu essa noção. Então isso está ali. E quando Adão e Eva comeram a fruta do conhecimento, qual é a primeira coisa que acontece? Eles são afastados de Deus. Deus não encontra mais eles. Eles estão atrás de uma moita, atrás de um arbusto, e aí começa o julgamento. Adão responde a Deus quando Deus pergunta: onde vocês estão? Fizeram alguma coisa que não deviam? E aí já começa o julgamento, porque o conhecimento, ele nos torna julgadores. Eu começo a julgar o Wendel quando eu acho que eu sei quem o Wendel é. E quando você sabe que existe um caminho, que foi o caminho que você traçou e o caminho que você estudou, e quando alguém não segue aquele caminho, tá errado. Porque tá errado, eu preciso dizer que esse caminho meu tá certo, porque eu vou ser muito incoerente se eu ficar dizendo tudo que eu fiz até hoje é errado. Então, eu preciso dizer que esse é o caminho certo, porque foi o caminho que eu apostei. Logo, os outros caminhos são errados, né? Sim, porque você tem que defender a tua imagem, aquilo que tu acredita. Então, se eu acredito que as pessoas que enriquecem são trapaceiras, eu tenho que defender isso, eu tenho que argumentar isso, porque senão eu não sou ninguém. Então, Adão e Eva começam a julgar. E ali nós temos o primeiro homem apontando o dedo para a primeira mulher, dizendo: a culpa é tua. A Eva, ela que me... E aí ele se lembrou e disse o seguinte, também apontou o dedo para Deus e disse: ó, a Eva que tu me deu. O vitimismo nasceu ali. E o que acontece ali, Wendel? Eles são expulsos do Éden, eles perdem esse estado de espírito de conexão com a centelha divina. E qual é a punição disso? Agora você vai ter que viver com o suor do teu trabalho. Quer dizer, não existe mais fé, não vai existir mais milagre, não vai existir mais encantamento. A vida vai se tornar uma rotina enfadonha. Você vai sofrer porque você vai trabalhar para comer o pão só. A vida perde a magia, o encantamento. Então, quando a gente fala de centelha divina, na verdade, a gente fala daquilo que Jesus mais pregava, que é ter fé. Você tem que ter fé, as pessoas não têm mais fé, as pessoas não têm mais sonhos, as pessoas não têm mais coragem. E tudo isso se torna a vitimização, entendeu? Isso faz sentido para a sua história, para a sua jornada? Demais. As pessoas, eu percebi isso, né? Quando a gente fala da visão, né? Voltando no que eu falei, era acreditar no invisível, era um lugar lá dentro que me gerava uma esperança. E é uma coisa completamente difícil de explicar. É mais fácil explicar, agir massivamente. O que é não se vitimizar? É você não colocar a culpa no outro. É uma caixinha, né? Agora, quando você fala de esperança, quando você fala de visão, quando você fala de fé, se torna uma nuvem. E as pessoas no mundo racional, no mundo onde a ciência imperou nos últimos tempos, têm uma dificuldade de olhar para isso e valorizar isso. Então o que você está falando faz total sentido. Foi bem isso que eu apliquei e fez muita diferença na minha vida. Esse acreditar, esse saber que o melhor está guardado desde que eu esteja fazendo a minha parte em prol daquilo, né? E não simplesmente o segredo, né? Vai acontecer tudo de melhor para você, basta você querer. Não, eu acho que ali, porque tudo isso nasce, a visão, a força, a não vitimização, isso tudo nasce quando você se conecta
com essa parte mais profunda. O conhecimento nesse processo, ele se torna uma ferramenta necessária. Ele se torna uma ferramenta, mas o que acontece? Quem maneja essa ferramenta é algo maior. É isso? Uhum. Exato. Eu percebo isso nos meus mentorados. A mentoria que eu faço, ela trabalha exatamente esses dois pontos. Falamos antes de crenças limitantes, de condicionamentos, da nossa condição mental. A gente trabalha duas coisas só, ao longo de toda a mentoria. A dissociação dessa ideia na cabeça, que é o falso eu, a identificação com o falso eu, porque as pessoas dizem, como é que eu me conecto com a essência? E tu falaste bem, a essência, tu não precisa te conectar, porque você é a essência. Você deixa de ser ela quando você se identifica com aquela ideia pequenininha na sua cabeça. É a identificação que te separa. Quando você começa... Essa ideia pequena de, eu não sou suficiente, eu não vou dar conta, eu não mereço. Se a gente fosse colocar nessa analogia bíblica, seria serpente? Exatamente. A serpente é a mente. O que te diz isso? Isso são pensamentos que, na verdade, é aquilo que você falou antes. Você vai coletando isso na sua infância. E você vai... Só que o que acontece? Uma criança, quando ela nasce, ela não tem essas concepções, ela não tem essas percepções. E a grande missão da nossa vida, a gente trabalha isso também, que são os 3 propósitos. As pessoas já se confundem, mas a gente diz, você tem que ter um propósito. Aí ela já, não, mas o que é isso? Eu digo, você tem que ter 3 propósitos. Tem o propósito primário, propósito secundário e o propósito supremo. E se olhar para a tua vida, tu nem sabe isso, mas se olhar para a tua vida, eu posso explicar a tua vida com base nesses 3 propósitos. Eu quero ouvir agora, então. O primeiro propósito é o propósito interior. Você despertar para essa essência. E Jesus disse isso, buscai primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A nossa essência, ela é uma coisa que não é uma forma, ela é a não forma. Então, Jesus usava uma metáfora, porque o céu também não é um lugar. Cara, eu vou te dizer, uma das coisas, antes de você continuar, uma das coisas que eu acho mais confunde as pessoas e distanciam as pessoas do conhecimento bíblico é as pessoas levarem ao pé da letra o que está ali. Sabe, as pessoas entenderem, igual você estava explicando, que o Jardim do Éden não é um lugar físico que as pessoas têm que ir lá e ninguém pode acessar. Não. Você pode acessar quando você está em comunhão com Deus ou com isso que você acredita que é a força maior. Que o céu não é um lugar que eu morro, aí eu pego um elevador e vou para um outro lugar. E o céu, ele é manifestado dentro da gente, o inferno também. Exatamente. Essa é a questão. O primeiro propósito da vida é o despertar. Você tem que despertar. Por que despertar? Despertar para quê? Despertar para quem você verdadeiramente é. Despertar para essa força vital que existe dentro de você, dar espaço para ela. Porque quando você não está desperto para isso, você vive de modo inconsciente. O que é inconsciência? A inconsciência é quando você não tem consciência do teu poder, quando você não tem consciência de quem você é, quando você se esconde atrás dessa vitimização, quando você se esconde atrás das ideias que você tem na cabeça. Então, isso é a inconsciência, o que Platão chamava da caverna, o mito da caverna, onde maravilhoso, né? Hã? E é maravilhoso esse mito, o mito da caverna, as sombras e tudo mais, genial aquilo ali. Explica a nossa vida, que a gente só vê pálidas sombras da realidade. E aquilo me intrigava, porque como é que eu só vejo as sombras da realidade? Porque a realidade, ela é uma interpretação. A realidade, ela é uma interpretação. Não existe uma realidade fora da interpretação. A realidade que tu vê, Wendel, é diferente da realidade que eu vejo. E a realidade que eu vejo, se tiver uma realidade, um evento, e tiver 1000 pessoas, essas 1000 pessoas vão interpretar diferente essa realidade. Então, sim, a maneira como você interpreta a realidade define isso. Mas então, o primeiro propósito é o propósito interno.
É despertar. É fazer aquilo que você fez alguns anos atrás, quando você e a Karina foram lá, passar um fim de semana meditando, e eu vejo você andando na natureza, passeando com os cachorros. Isso te conecta com a tua essência. Esse é o primeiro propósito. Se você não tem isso desperto, você é como se você tivesse uma conta bancária de 5 milhões na Suíça, mas você tinha esquecido isso, e agora você está pedindo esmola por aí. Então, esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é o propósito exterior. É você criar essa realidade. E criar essa realidade é ter essa visão que você fala. Porque nós vivemos no mundo da forma. As pessoas dizem assim, mas ter dinheiro, isso não acaba com o meu caráter, com a minha alma. Não, só se você é bitolado, porque o objetivo é você criar a realidade que você quer. Qual é a realidade que você quer? Você tem que definir isso. E se você não tiver... O que acontece? Muitas pessoas, velho, veja se você concorda, elas têm uma intenção, mas a atenção dela está num outro ponto. Sim. Porque elas querem uma... Quando tu tinha a visão de grandiosidade, uma vida épica, tu ficava insatisfeito com onde você está, frustrado, revoltado, com raiva. Tu tinha essa sensação negativa? Eu tinha essa sensação de inquietação onde eu estava. Aquilo ali não estava bom, eu queria uma outra coisa, eu não sabia como chegar lá, mas eu estava inquieto com aquilo que eu estava vivendo. Mas não ficava reclamando o tempo todo, xingando o tempo todo que não estava bom onde você estava? Não ficava xingando, eu agia, né? Exato. E quando é que você age? Você só pode agir agora. Quando a gente critica, quando a gente xinga, quando a gente culpa, é porque a gente não quer agir. Então, o propósito secundário, por que ele é secundário? Você só pode realizar o teu propósito secundário quando tu atingir o primário. Senão tu não tem força, tu não tem potência. Tu vai querer resolver tudo com a mente. A mente, ela quer controlar tudo. A mente, ela quer que as coisas saiam do jeito. A gente não sabe o que é bom e ruim. Porque o que acontece, se eu elaboro alguma coisa mentalmente e eu sou uma pessoa viciada em controle, eu quero que aquilo aconteça da forma ideal. E a gente, se olhar, a forma ideal só existe na ideia, ela não é possível de ser realizada. E a pessoa entra provavelmente ela entra num lugar muito complexo que é, eu quero isso, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer exatamente como eu quero, logo eu não ajo, logo eu não faço. E aí a pessoa fica num lugar que é um limbo, né? Onde eu tenho desejo e a ação não acontece porque eu quero ter controle. E eu percebo que você fala, Jacó, e eu tenho muito isso, sabe? Eu tenho muitas coisas que eu faço, eu não me preocupo em controlar tudo de ponta a ponta. Eu tenho muito dessa fé, sabe assim? Eu controlo isso e aquilo, são 3 pontos que eu consigo controlar nesse projeto, mas tem outros 12 que tem pessoas que vão controlar e tem uns outros 20 que o universo vai ter que conspirar. E vão-se embora. Deixar fluir. Deixa fluir. E tem dado certo, porque eu percebo que a minha intenção é pura. Eu percebo que a minha intenção ela é valorosa. A minha intenção tem a ver com impactar positivamente a vida das pessoas. A minha intenção tem a ver com honestidade. E aí eu acredito que o universo colabora, sabe? Exato. Essa é a questão. Propósito primário. O despertar, a conexão com a centelha divina. Propósito secundário. Você deixar essa centelha fluir para que você possa criar a realidade que você deseja, a visão que você tem. E aí tem um propósito supremo, que é você manter essas duas coisas harmonizadas, para você não se perder nisso. Porque é muito fácil quando você se torna alguém, você se tornar alguém no mundo físico, você se identifica com isso, você se torna arrogante, você se torna prepotente, e isso você se identifica, e essa identificação te separa com aquilo que é a sua essência, e aí você se perde. Isso é muito comum, muito fácil de fazer. Então são esses 3 propósitos. O interno, você descobrir quem você verdadeiramente é. O externo, descobrir qual a sua missão, qual o seu legado, e você agir no sentido disso, de realizar isso. E o
outro é o propósito supremo, que é você ficar equalizando e harmonizando essas duas coisas. E eu vejo isso muito em você, eu vejo isso em todas as pessoas de sucesso. Primeiro, elas têm uma noção clara de quem elas são. Porque se tu não tem isso, tu depende muito da opinião dos outros. E daí tu te perde nisso. E a loucura dessa questão de opinião dos outros, para todo mundo que está aqui, e você tem todo mundo que está aqui, né? 5.600 almas que estão aqui, pessoas, mentes, né? Vocês têm coisas que vocês querem realizar e vocês não estão realizando. Seja começar um projeto, seja abrir uma empresa, seja mudar de cidade, seja começar a produzir conteúdo na internet, seja escrever um livro, não importa. E aí o que acontece você se preocupa tanto com a opinião de outras pessoas sobre você que você não age, sobre qual resultado você vai gerar que você não age. E qual é a desgraça disso? É que você se conhece tão pouco, você parou tão pouco para ir para dentro, você parou tão pouco para se olhar, para descobrir quais são suas potências, descobrir quais são as suas feridas, descobrir quais são as suas incapacidades. Você tem que ter clareza sobre o que você não dá conta de fazer, porque isso faz parte de quem é você. Você se conhece tão pouco que você depende da opinião de outras pessoas que não te conhecem para definir quem você é. Então, assim, isso para mim é uma das maiores loucuras do mundo. Se não for a maior, é top 3. Você não se conhece e depende da opinião de um terceiro que te julgou em segundos. E aí você fala, poxa, é isso que eu sou. Eu não sou competente para fazer um vídeo, o meu negócio nunca vai para frente porque a pessoa julgou, porque o meu pai disse que eu tinha que seguir fazendo concurso público ou medicina e eu quero ser artista, eu quero ser músico. E aí você vive nesse lugar, nesse limbo, nesse não conhecimento, não ter ido para dentro. E Jacó, uma coisa que eu via que acontecia muito lá atrás era quando um pensador, um filósofo, um sábio, um rei, até Cristo, né? Quando queria acessar um nível de iluminação diferente, ou queria ter uma ideia, essa pessoa se isolava e muitas vezes ia para o meio da natureza, subia um morro, uma montanha, e depois de algum tempo, e não era 15 minutos, né? Depois de talvez 10 dias, uma semana, meses, essa pessoa voltava com uma revelação. E a revelação, muitas vezes, não é um milagre, é uma ideia nova, é um jeito novo de ver, e essa pessoa se conectava com a natureza. Você fala da questão da essência, e eu percebo o quanto isso é importante, né? Teve uma vez eu e a Karina fizemos uma viagem, a gente foi para Bali. E Bali é um lugar que tem, né? Na Indonésia é um lugar que tem uma conexão diferente, né, com a questão da espiritualidade. Eles vivem isso de uma forma diferente, com muitos rituais, né? E a gente foi num templo lá e passamos por um processo lá dentro daquele templo em Bali, onde a gente tinha uma espécie de mestre naquele templo. E a gente recebeu uma bênção e a gente tinha que passar, entrava num rio com uma vestimenta branca e tudo, uma vestimenta balinesa, de saia, né? Um saiote, não um sarong, uma coisa assim. E eu fui passando com a minha cabeça embaixo de 7 quedas d'água. E nas 7 quedas d'água eu tinha que manifestar, a partir dali, o que eu queria. Cara, foi uma das vezes que eu chorei mais doído na minha vida. Foi uma das vezes que eu chorei mais, sabe assim? E o meu choro era, eu quero viver uma vida mais leve. Tá muito pesado o que eu tô criando, tá muito pesado a forma como eu tô vivendo, tá muito pesado carregar tudo isso. E foram 7 quedas d'água, na segunda eu comecei a chorar e fui. E foi necessário aquela viagem, foi necessário aquela manhã naquele templo para que eu parasse e olhasse para dentro e falasse assim, cara, é isso que eu quero, essa é a minha nova verdade, essa aqui eu tô mais próximo da minha essência. E toda vez que eu faço um movimento como esse, eu percebo que eu vou mais pertinho daquele lugar. Mais pertinho, aquela luz ela aumenta, é como se fosse uma lamparina que eu rodo um pouquinho e aumento um pouco a luz, né? E aí uma coisa que eu fico cada vez mais pensando, eu converso com a Karina, o quanto as pessoas têm feito isso cada vez menos, né? Tipo, a pessoa brigou com o marido, com a esposa, a pessoa teve uma decepção na empresa, ela abre o Netflix, ela já abre no YouTube, ela abre no Spotify, ela já busca uma distração e essa pessoa não vai para dentro, né? Porque o mundo, na natureza, no universo, na essência, tudo flui de uma maneira natural, de uma maneira simples, de uma maneira espontânea. Na mente, a gente cria muita resistência, muito atrito, a não aceitação, aquilo que você falou antes, a gente quer que as coisas sejam exatamente desse jeito,
Eu quero que o Wendel seja exatamente desse jeito. E se ele não for do jeito que eu acho que ele tem que ser, eu não aceito e eu fico brabo com ele, eu me revolto com ele. E isso acontece com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com meu irmão, com meu marido, com minha esposa. Aquela noção, aquela ideia de que você sabe como o mundo funciona. E que o mundo tem que ser exatamente assim como você pensa. E isso que cria esse peso, isso cria isso é atrito. E isso é o inferno. É o inferno, por quê? Porque quando você se fere, e a resistência, a não aceitação, ela é um ferimento, você se sente machucado, você se sente ofendido, você se sente traído, você se sente... Quando isso acontece, é nesse estado que começa a violência. Uma pessoa que está leve, que está feliz, que está em paz, que está tranquila, ela não sai por aí machucando as outras pessoas. Só uma pessoa machucada machuca. Então, o inferno, como nós falamos antes, ele não é um lugar. O inferno é você se identificar com uma história que você tem na sua cabeça e você brigar para defender essa história. Você não acredita no que eu acredito? Então eu vou te matar. Isso parece absurdo, mas isso é uma realidade de milhares de pessoas. De milhões de pessoas. A própria igreja fazia isso. Você não acredita no que nós acreditamos, então eu vou te queimar na fogueira. Você não acredita que o Papa é o representante de Deus na Terra? Não, então a gente vai queimar você. Não, eu acredito em Deus, eu só não quero seguir o Papa. Eu vou seguir o que está na Bíblia. Não, mas você tem que seguir o Papa. Você não acredita que o Sol gira em torno da Terra? Ou tu desmente isso que tu disse, eu vou te queimar. Só que isso é uma representação maior do que acontece em nível individual o tempo todo. Por isso que eu tenho cada vez mais convicto de que aquilo que Jesus veio fazer é nos libertar dessa falsa identificação com o eu que nos separa da nossa essência divina. Tu já pensou se tu conseguir te conectar com aquilo? E Jesus falou isso literalmente. Ele disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim e você está em mim e somos todos um. Quer dizer que por detrás daquela movimentação da nossa cabeça, porque isso é uma outra coisa interessante, Wendel. Tu percebe que a maioria das pessoas não pensa, elas confundem pensamento com atividade mental. Elas têm atividade mental o dia inteiro, mas elas nunca param para pensar qual a diferença. Pensar requer uma escolha. Eu vou pensar nisso, como eu posso resolver isso? Mas o que acontece? Elas estão tão identificadas com os seus condicionamentos que esse condicionamento, ele cria um movimento na mente e esse movimento se repete o tempo inteiro e elas não conseguem parar um segundo esse movimento. E elas pensam, mas não dá, porque não sei o que, blá, blá, blá. E isso é uma coisa cruel que machuca muitas pessoas. A incapacidade de ter um pouco de paz de espírito, de serenidade. Pense, pergunte você que está nos ouvindo, quando é que foi a última vez que você realmente teve paz? Mas não é aquela paz de chegar em casa do trabalho nervoso, estressado, jogar o sapato para um canto, jogar o celular para o canto, desligar o telefone e sentar no sofá e tomar uma pinga e dizer, finalmente um pouco de paz. Mas aquela paz que vai além do entendimento, como diz o apóstolo Paulo, você não tem uma explicação para essa paz. É uma paz que vem do nada. Isso é Deus. Sentir isso é sentir Deus. E é incrível, porque, cara, o que você fala faz sentido demais. Tem vezes, né, onde a pessoa, ela... Ah, não, agora eu vou sentir paz, eu vou sentar aqui, vou tomar uma pinga, ou eu quero sentir esse... E aquilo continua sendo uma distração. Né? Uma fuga. Uma fuga, As pessoas, o que elas mais querem não é resolver as suas próprias vidas, se a gente for pensar na última linha, né? Uma pessoa não desperta, o que ela mais quer é se distrair.
E aí ela quer salvar a mãe que está com problema, e aí a mãe está se distraindo, em vez de olhar para a própria vida, fica criando doenças para que os filhos possam cuidar. E aí é um mundo de distrações, as pessoas não estão olhando para onde realmente elas poderiam olhar, que é quem eu sou, qual é a minha essência, né? Que você falou do primeiro propósito, qual o segundo, como é que eu crio a vida que eu quero, e o terceiro propósito, como é que eu equilibro essas duas coisas, né? Isso é maravilhoso. E aí, quando que eu sinto isso que você está falando? Eu sinto isso em vários momentos. Desde o momento onde, sei lá, eu tô com a Karina em algum lugar, a gente acabou de almoçar, eu olho e tem uma flor ali do lado, sabe? E eu olho para aquela flor durante, sei lá, 30 segundos e falo, amor, olha que linda aquela flor, né? E você sente uma coisa diferente. Isso é conexão com a essência. Cria pequenos lapsos de consciência. Porque o que é uma flor? O que é a natureza? Isso é a essência. Quando você olha para uma flor e você fica mais... Não, as pessoas não param, fazem mais isso. Entendeu? As pessoas tiram foto da flor e postam, e botam um filtro na flor e postam isso. As pessoas acham que esse cara tá perdido, né? Mas a flor, ela é a essência. E você olha para isso e você contempla essa beleza, você não pode contemplar uma coisa sem você parar de pensar. Uma vez eu levei um amigo meu pro Grand Canyon, eu cheguei lá e fiquei olhando, mas era um silêncio, você olha, não tinha ninguém no parque. E aí ele olhou aquilo, ele disse assim, daí a pouco eu levei, ele disse, mas por quanto tempo é para ficar olhando para esse Grand Canyon? Quer dizer, a pessoa tão perdida. Movimento cerebral dele, né? Tudo tem que ter uma razão, não dá só para contemplar. Mas é bem isso, Wendel. Então, o que acontece? Eu acho que a humanidade ela precisa mais disso.